Oi, pessoal, como é que tá? Nós estamos iniciando aí o quarto e último módulo sobre o curso de metodologias ativas na aprendizagem e o tema é gestão de aprendizagem, né? O tema 4 que vai falar um pouquinho, abrir um pouquinho o processo, como se dá o processo das metodologias ativas na prática, né? Antes de mais nada, antes de iniciar esse processo, falar um pouquinho das metodologias na prática, né? Papel do aluno e etc. Nós temos que lembrar os três últimos módulos. O primeiro módulo, ele visa falar um pouquinho, teve por objetivo falar um pouco sobre a definição e o conceito de metodologias ativas. Falou também sobre a questão das diversas metodologias ativas, né? Qual que era o objetivo? A mobilização dos alunos quanto a essa nova ferramenta. Falamos um pouquinho sobre educação tradicional, né, versus as metodologias ativas e tivemos como conclusão que as metodologias ativas, elas servem para trazer protagonismo do aluno. O segundo módulo, ele fala sobre a questão do papel do docente. O docente é uma pessoa vital na construção das metodologias ativas. Mais do que ninguém, ele é o responsável por trazer à tona as metodologias no espaço da sala de aula, né? Então, esse professor, ele vai se tornar mais um tutor e vai trazer à tona o protagonismo do discente, né? Ele vai ser responsável por mobilizar esse protagonismo, né? Lembrando que é ativo, né? Tornando o aluno aí um ser ativo. O terceiro, ele fala sobre os currículos, né? É necessária a mudança da perspectiva dentro da educação, das metodologias ativas, a mudança do currículo e principalmente a utilização das competências, habilidades e as atitudes. Né? Então, não basta você aplicar as metodologias ativas em sala de aula. Não adianta você aplicar as metodologias com conteúdo tradicional, né? Com conceito, enfim. Então, você tem que também rever essa parte do currículo. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão da aprendizagem. Como, dentro de sala de aula, como trabalhar com as metodologias ativas? Nós temos que mudar, o fato é esse, é necessário a mudança. Mas de que maneira? O professor fica refém, ele não tem, quando se fala em mudar, a gente já muda com o carro andando, a gente troca o pneu do carro andando, né? Isso não deveria ser assim, né? A gente deveria ter um processo de pensar, desenvolver as metodologias, porque é muito difícil. Nós fomos educados dentro da educação tradicional, né? A aula expositiva e dialogada foi a proposta do ensino das universidades que nós frequentamos, né? Então, era leitura, era aula expositiva, era o conteúdo tradicional, como se desagarrar desse conteúdo tradicional, né? Então, a gestão da aprendizagem, ela se torna aí vital. Gestão da aprendizagem, ela é o conceito que vem da administração, né? Desde da Revolução Industrial, é necessário produzir conhecimento cada vez mais. E como é que a gente organiza esse conhecimento? Dentro da administração, eles trabalham com essa gestão de aprendizagem e de conhecimento. Né? Então, hoje, o ramo da educação, ela exige essa gestão de aprendizagem, essa organização. Mas por quê? Né? Temos que entender que nós temos vários desafios aí a serem cumpridos, a serem, de certa forma, nós temos que nós temos que lançar esses desafios, né? Superar esses desafios, na verdade. Então, quais são os principais desafios hoje do século XXI? Primeiro, a falta de fluência digital. Né? Muitos professores não têm, muitos profissionais treinados, falta esses profissionais treinados para o uso de tecnologias digitais.
Então, a gente não sabe mexer com uma câmera, nós ainda temos muita dificuldade em edição de vídeo, nós temos muita dificuldade em ferramentas dentro de sala de aula, o data show de vez em quando dá problema, né? E depois quando a gente vai verificar é a pessoa que está manuseando, né? Então, nós temos uma falta de fluência digital. Falta aí nos professores essa competência digital. Nós somos outra geração. Então, isso nos faz falta, né? Segundo, a falta de recompensas para o ensino. As instituições de ensino superior são avaliadas pela sua capacidade de pesquisa e inovação, não pela sua capacidade pedagógica, através da criação de novos métodos de ensino. Então, nos falta essa recompensa. O Ministério da Educação, ele avalia muito a questão da capacidade de pesquisa e inovação, dentro da pesquisa, inovação e etc. E quando se fala em criação de métodos de ensino, ele é falho, né? Então, por exemplo, os professores que sabem, que entendem mais, são mais qualificados dentro de uma faculdade, geralmente eles não dão aula, eles estão em grupos de pesquisa, eles são pesquisadores, e aí eles não têm tempo para dar aula, né? Eles priorizam mais a pesquisa. Terceira, a competição entre os novos modelos de educação. Né? Não estamos buscando a melhora dos modelos, mas a competição. Nós não aprimoramos os métodos de ensino, nós queremos novos métodos para deixar outros por terra. Então, não está em melhorar os processos de ensino. O foco está nas tecnologias, na redução de custo, principalmente. As faculdades, hoje, elas procuram as metodologias de ensino, as novas metodologias, porque é uma redução de custos. Né? Você diminui a mão de obra do professor, e diminui a carga horária desse professor, e aí você tem menos uma folha de pagamento, né? Então, você tem, por exemplo, redução de custos através dos MOOCs, que são ambientes virtuais de aprendizagem que criam pequenos cursos, né? Então, isso vai fazer uma redução de custo na área docente, na área acadêmica. Então, e é também o grande medo do professor em adotar as metodologias ativas é porque ele considera que as metodologias ativas pode vir a diminuir o número de aulas, né? Então, isso causa um pouco de medo no professor. A questão é uma avaliação antiga, né? Provas baseados em resultados, né? Então, isso é uma competição aí que desmotiva muito o professor. A falta de inovação no ensino superior, os currículos são muito inflexíveis, né? Não adaptados ao mercado de trabalho. O grande objetivo das aulas no ensino superior são de transmissão de conhecimento, aulas doutorais, né? São aulas extremamente conteudistas, mas nenhuma forma de mobilização do aluno. E que não valorizam o professor como especialista em produzir material, interagir, né? Trazendo o aluno como participante ativo, multidisciplinar, enfim. Não há essa valorização do professor que tem essas competências, né? Então, existe um novo modelo, né, que é as metodologias ativas, que tende a valorizar tudo isso, né? Então, desde a questão do conteúdo, do currículo, da infraestrutura, da conectividade, da questão da liderança. Nós não temos alunos que lideram, nós temos alunos que repetem conhecimento, que sabe se organizar, né? Que tem práticas de ensino diferentes. Então surge aí, através das metodologias ativas, um novo modelo que vai mudar a forma de avaliar o conteúdo, a forma, enfim, é uma mudança estrutural, né? Então nós temos, com isso, nós precisamos nos organizar, né? Não adianta você trabalhar com metodologias ativas com conteúdo extremamente conceitual. Então, nós temos aí uma outra forma de organização da aprendizagem, né? Principalmente com o limiar do desenvolvimento das tecnologias, né? Nós temos novas fontes de informação. Hoje o aluno tem o Google,
né? Então, por exemplo, conceito, ele meio que cai por terra, porque se você tem um Google, para que você vai dar o conceito de sala de aula? Para que você vai expor o conteúdo de uma a forma expositiva? Você tem os MOOCs, que são mini cursos, né? Que formam certificação. Então, isso é meio assim, o aluno, em alguns momentos, ele confia mais no Google do que no professor. Então, você tem que fazer o uso dessas tecnologias para mostrar para o aluno que você também está inteirado sobre essas tecnologias digitais, né? Então, por exemplo, é muito comum o aluno, quando você fala um conceito, o aluno chega em sala de aula, entra no Google, digita o conceito e tenta te desafiar. Ah, mas o Google falou isso, o artigo tal falou isso, né? Então, assim, o professor ele fica refém dessas tecnologias digitais. Então, o aluno ele tem conhecimento de novas fontes de informação. Não é mais o professor. Só que ele não sabe utilizar. Né? Ele pega sites que não são confiáveis. Então, ele tem acesso à informação, só que ele não sabe gerir essas informações. Então, o professor antenado a esse acesso, ele pode auxiliar muito o aluno, principalmente nas redes digitais, né? Então, hoje o conteúdo, ele permite flexibilidade, conectividade e é principalmente o espaço colaborativo e de autoestudo, que são os ambientes virtuais de aprendizagem. E as universidades, as IES, tinham que investir muito nesse modelo flexível, onde o conceito ele é disponibilizado de maneira didática dentro dos AVAs, fazendo com que o aluno estude em qualquer momento, né? Ele pode estudar em casa, né? Ele tem essa flexibilidade e através da conectividade ele consegue gerir essa aprendizagem, né? Então, a proposta seria mesmo que flexibilizasse também essa questão do presencial, tornando os cursos de graduação em modelos semipresenciais. Ainda é permitido atualmente que o curso presencial, né, tenha 20% da sua carga horária no modelo EAD. Então, você pode utilizar dentro do seu curso de graduação 20% de flexibilidade, né? Através, por exemplo, através da sala de aula invertida, né? Então, você perceba aqui que existem dois modelos, né? A sala de aula tradicional, que é uma explicação do professor, e a sala de aula invertida, que é a realização de atividades, exercícios em grupo, e o professor atende os alunos. Então, para nós, professores, parece que a gente está perdendo o poder, mas na verdade não. A gente está dando poder ao aluno e ao mesmo tempo a gente constrói, a gente tem esse poder também. A gente vai orientar o aluno através das pesquisas, através do material que nós produzimos. Através da metodologia de ensino, o professor ele vira um professor que é produtor de conhecimento. Então, isso é muito importante. O professor tem que estar preparado para isso, a ser produtor de conhecimento e não só repetidor de saber. Né? O que a gente faz atualmente na sala de aula é repetir conceitos de autores consagrados. Vocês não acham isso? A gente faz muito isso, eu faço muito isso ainda. Mas na metodologia ativa, a proposta é que a gente produza o próprio conhecimento, né? Lógico que a gente não vai esquecer os autores clássicos, eles são importantes, eles têm uma importância dentro da área acadêmica. Porém, a gente também tem que produzir saber. Né? A gente também tem que produzir, a gente também tem que incentivar a pesquisa, a análise, né? A gente tem que abrir esse espaço para o aluno. Então, isso é a sala de aula invertida, Flipped Classroom, é uma tecnologia muito importante que foi falado no primeiro tema e que a gente retorna falando um pouquinho sobre a gestão da aprendizagem dentro desse modelo de sala de aula invertida. Né? Então, o grande objetivo da sala de aula invertida é fazer com que o aluno ele se mova, ele construa saber, né? Através de atividades, através da tecnologia digital, enfim. Isso é uma proposta dentro das metodologias ativas. A própria construção do conhecimento por parte do aluno. Então, você tem uma gestão de aprendizagem
dentro, você tem outras formas de aprendizagem, você tem baseado em problemas, enfim, você tem design thinking, enfim, você tem uma série de novas formas das metodologias ativas. O fato é que dentro dessas metodologias ativas, a gestão de aprendizagem, ela deve pensar no seguinte: primeiramente, na autonomia instrumental, né? Que é que um desejo aí dos professores em realizar atividade com seus alunos sem a insistência do docente. É que quando o aluno quer fazer essa atividade, ele tem que mobilizar o aluno para que ele faça a atividade porque ele quer e não porque é uma imposição. Né? Eu dou aula no ensino médio e no ensino fundamental. E meus alunos, eles são extremamente dependentes do que eu digo, né? Quando lanço uma atividade para eles, eles querem fazer a coisa de forma bem mecânica, ou seja, eles querem saber onde está a resposta. Eles abrem o livro e falam assim: Tatiana, onde está a resposta dessa questão? E quando vem uma questão interpretativa, eles ficam extremamente com dúvida. Né? Então, isso eu tenho que desenvolver a princípio para uma metodologia ativa. Eu tenho que a gestão a priori, né, é uma autonomia instrumental. É quando o aluno tem vontade, sem insistência desse professor, e que ele quer saber. Não adianta, gente, você trabalhar com metodologias ativas se o aluno não quer. Então é praticamente impossível. É aquele sentimento dele querer, ele quer, ele precisa. Então nós temos que mobilizar isso dentro do aluno. Cabe ao professor mobilizar isso. Por isso aproximar muito da realidade onde ele vive. Então por isso aproximar da questão, partir dessa realidade. Segunda autonomia é a chamada autonomia crítica, que é o nível em que todos os novos conceitos passam a ter sentido. Né? Não é só uma decoreba. Ele entende os conceitos. Não é a memorização. A memorização já deixou de lado, é uma coisa mecânica. Esses conceitos, elas deixam de ser palavras e se tornam um vocabulário espontâneo, o aluno entende. Né? Então, ele pode aplicar esses conceitos em formas mais complexas na realidade. E o terceiro tipo de autonomia é a chamada autonomia crítica, que é o mais profundo. É quando os novos conhecimentos estão disponíveis para intervenção no mundo. Então, ele possa usar esse conhecimento para a sua prática no mundo, que ele possa medir a autonomia crítica, considerando que nem mesmo o próprio aprendente sabe com precisão o que é e quanto aprendeu. Hoje, na graduação e também na educação básica, o aluno, para ele, não faz sentido aprender aquilo. Porque eu vou usar isso para quê, Tatiana? Então, a gente tem que... Tá vendo que gestão de aprendizagem, ela implica também na mudança do currículo? Então, você tem que também trazer à tona aquilo que o aluno ele vai fazer sentido para ele, tá? Então, isso é a gestão de aprendizagem. Né? A gestão... O discente é o centro dessa aprendizagem, dessa gestão. Né? E a aprendência é um processo cognitivo, social, cultural, enfim. Implica em mudanças no projeto político, no projeto pedagógico da instituição. Né? Ele tem que mudar isso, tem que trazer à tona novas disciplinas que vão focar na questão da vivência, da questão social, né? Ele tem que fazer sentido, ele tem que envolver a comunidade através dos projetos integradores, né? Que são projetos interdisciplinar, multidisciplinar, não importa, são projetos comunitários, eles têm que envolver. Né? Então, essa gestão é um exercício contínuo, intenso, na nossa estrutura matricial, daquilo que a gente aprendeu, unindo as coordenações acadêmicas, os coordenadores, os diretores de curso, aqueles que vão, os pedagogos, né? Então, é um projeto institucional, né? Vamos dizer assim, gestão de aprendizagem tem que partir lá de cima e até o professor, até o aluno. Foco é o aluno, tá, gente? Então, isso é uma questão que tem que permear a instituição. A caixa preta das metodologias de ensino, as metodologias ativas, é a participação conjunta de todos. Né? Você não é isolado.
né? O professor de matemática, ele desenvolve metodologia ativa. O professor de química orgânica desenvolve projetos de metodologias ativas. E são isolados. Isso tem que envolver a instituição como um todo, partindo, por exemplo, da direção ou da reitoria, em desenvolver esse projeto e fazer com que os professores, eles também vistam a camisa. Então não adianta você ter um professor que faz e o outro que critica, né? Dependendo do professor que vai fazer a crítica, isso acaba se tornando um problema institucional. Né? Então, por exemplo, professor que dá aula expositiva e o outro que não dá. O aluno vai fazer aquele sistema de comparação. Um que produz um vídeo bom e aquele que não produz. Vai fazer um processo de comparação. E isso pode causar algumas saias justas dentro do processo. Então, isso é institucional, né? Tem que implicar que em todos participando e todos vestindo a camisa e todos mudando. Dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho, mas o processo, o produto final, ele é muito bom, tá? Então, a gestão da aprendizagem, ela implica no aluno como a parte ativa do processo. E a escola, ela também tem responsabilidades e ela tem que estar junto com o aluno. Né? A gestão da aprendizagem, ela tem que promover os objetivos de aprendizagem do programa de ensino. Então, esse programa de ensino tem que ser inovador, né? Tem que partir aí das mudanças dentro do programa, dentro do currículo e da avaliação também. Não basta você aplicar uma avaliação tradicional e aplicar um conteúdo ativo, né? Aquilo tem que mudar através das competências, através das atitudes, através das habilidades e produzir esse conhecimento em sala de aula. Sala de aula, vamos falar aqui um pouquinho do plano de aula. Como é que deve ser? Tem que ter seus objetivos da disciplina, né? Você tem que elaborar objetivos. Aonde você quer chegar com essa disciplina? Qual que é o seu objetivo? Né? Para que ela faz sentido em determinados cursos? Né? Então, esse que você tem que pensar ao planejar a sua disciplina. Partindo disso, tem objetivo, ela é importante dentro do curso de graduação ou então dentro da escola, você tem que elaborar como que eu vou avaliar essa disciplina. Através de quiz, prova, trabalho, como que eu vou fazer? Deixar bem claro para o aluno que ele está constantemente sendo avaliado. Né, através das atividades em sala, através da utilização do AVA, do ambiente virtual, nos fóruns. Então, isso tudo, porque o aluno é movido por pontuação, né? Então, você primeiro mobiliza o aluno dizendo assim, olha, tudo isso é avaliativo, estou avaliando, né? E colocar isso em prática para o aluno ver, né? E elaborar esses instrumentos adequados dentro do processo. O fórum tem é avaliado dessa forma. É muito importante dar o feedback para o aluno. O aluno, dentro da metodologia ativa, o feedback é diário, tá, gente? Você desenvolve a atividade em sala de aula, finaliza essa atividade no dia e dá o feedback para o aluno, né? Faça com que ele corrija ali no momento e converter esse desempenho em nota, né? Isso que é um pouquinho complicado, porque como é que eu vou avaliar a participação do aluno em sala de aula? Você tem que avaliar, né? Se ele está participando, se ele não está participando, enfim. Isso também vai ser, pode ser essa questão do desenvolvimento de atividades, pode ser fruto de outros cursos que isso não se esgota, né? O que eu vou usar? E a partir daí, no fechamento do ciclo, com base em todo esse processo, como que eu vou aprimorar para o próximo ciclo, né? Então, como que, por exemplo, o coordenador ou o diretor do curso, ele vai aquele ciclo de aprendizagem, aquele semestre, com aquelas disciplinas, elas servem para quê? E na próxima terá uma ligação. Então, isso tem que ser pensado,
né? A matriz tem que ser mudada, as disciplinas tem que ser tem que ter uma união ali entre elas, tem que fazer sentido uma com a outra, né? Então, isso tudo requer dentro das metodologias ativas. Tá vendo como é que as metodologias, elas são mudanças estruturais, né? Elas mudam a nosso cotidiano em sala de aula, desde a forma como que a gente enxerga a educação, até a nossa prática avaliativa. Ela toda tem que ser mudada. As nossas práticas têm que ser repensadas. E esse curso, ele é o pontapé inicial. Né? Ele mostra para vocês que existem metodologias de trabalho dentro das metodologias ativas e que não é basicamente a pessoa querer fazer, ela tem que colocar em prática tudo isso. E para finalizar, tem uma frase do Paulo Freire que diz o seguinte, ele é um dos pais das metodologias ativas, né? Paulo Freire, ele traz à tona o aluno como um ser pensante. Então, ele fala o seguinte, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. E a carreira da docência, ela é assim, porque ela pode transformar as pessoas, né? Nós transformamos as pessoas, nós pegamos a matéria bruta e nos transformamos e lapidamos essas pessoas. Mudar é difícil, mas é possível. Paulo Freire sempre falava isso também. A sua mudança da sala de aula, ela é difícil, porque nós fomos educados dentro do sistema tradicionalista, né? Quem não gosta de ouvir aulas positivas? Eu adoro, mas hoje o nosso aluno, ele não quer isso mais. Ele quer interação, ele quer conectividade, ele quer entender porque que aquela disciplina é importante para ele dentro do curso de graduação ou então dentro da escola. Então, é vital a gente transformar e mudar a forma com que a gente educa, tá? E de uma maneira leve. Educar uma aula de maneira leve e não aquela aula, assim, extremamente, né, conteudista e tradicionalista. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a se mobilizar. Quem sabe em alguns momentos a gente cria outros cursos falando sobre os métodos, né? A produção de vídeo, ou então a questão da avaliação baseada por problemas, design thinking, sala de aula invertida, né? Então, temos vários tipos de técnicas aí dentro das metodologias ativas. Mas serve para vocês mobilizarem aí que o processo de aprendizagem e a transformarem esse processo de aprendizagem. Então, esse é o último módulo. Eu me despeço de vocês e até os próximos cursos, se Deus quiser. Um abraço e até lá.